Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 20. 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo falando, né? Paulo que está escrevendo essa carta, então ele que está falando. Esse eu é Paulo. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Poderoso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreender esta palavra, que é viva, que é digna da nossa total aceitação. Por favor, Deus, convém que Tu cresça e que cada um de nós aqui entenda o nosso lugar diante de Ti e diante dos homens. Em nome de Jesus nós clamamos. Como nós vimos hoje pela manhã, que mais uma vez, coincidentemente, o tema em Filipenses ficou muito parecido com o tema desta noite, porque tratou da ideia de falsos mestres, naquele versículo muito forte que o presbítero Carlos nos lembrou, né? Cuidado com os cães, uma linguagem pesada. E pela manhã nós
o Carlos nos lembrou desse tempo, que não é de agora, desta verdade relativizada, de uma sociedade líquida, que tem a ver, que nada mais é do que relacionamentos superficiais, só para ser um resumo aqui do significado, essa fé diluída. Nós vivemos tempos, então, em que muitos querem um evangelho confortável, sem confronto e sem cruz. Mas o chamado de Deus para a sua igreja continua sendo o mesmo: permanecer firme na verdade do evangelho, com coragem e com fidelidade doutrinária e com zelo pela santidade. Então a carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita em um tempo que a gente poderia dizer de circunstâncias muito parecidas com os nossos tempos. Falsos mestres circulavam pela igreja. Corações estavam sendo desviados da simplicidade de Cristo, e aí então, em virtude disso, a fé de muitos naufragava ali silenciosamente. Então, em meio a esse cenário, Deus levanta uma voz pastoral, Timóteo, um jovem líder com uma missão clara: guardar o depósito do evangelho. Então o texto que nós acabamos de ler aqui, ele nos ensina que a igreja de Cristo, ela precisa ser protegida dos falsos mestres, por meio de líderes corajosos e piedosos, por meio de uma doutrina fiel e por meio, inclusive, da disciplina bíblica quando necessário. Algumas ferramentas e alicerces para que a igreja se proteja contra heresias, contra falsos mestres. Então essa é a ideia central da nossa mensagem. É um texto que nos permite compreender que a igreja precisa ser protegida. É claro que a gente pode descansar numa verdade e num fato: contra Cristo não há quem possa. Então, apesar de nós termos que agir, nós podemos também descansar no fato de que o Senhor Jesus é quem preserva a sua igreja. E esta é a razão pela qual a igreja, ao longo da história, ela permanece, haja perseguição que for. Os nossos irmãos no passado eram jogados ali para os leões, muitos deles devorados, mas a igreja perseverou, porque quem cuida e zela da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós, como seu povo, nós como igreja, temos uma missão dada por Ele: ide por todo o mundo, fazei discípulos, proclamando o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de Cristo, que vão integrar nesta igreja que é viva. Então vamos olhar para o primeiro ponto da mensagem, que tem a ver com os versos 3 a 7. A missão da igreja exige firmeza doutrinária para nos protegermos. Paulo, ele vai falando aqui a partir do verso 3, que enquanto ele esteve em viagem, então ele rogou para Timóteo, para que ele permanecesse ali em Éfeso com propósito. E o que o texto nos diz? Para admoestares a certas pessoas. Então Paulo deixou Timóteo lá em Éfeso, e agora Paulo já não está com Timóteo, e aí então ele está mandando esta carta com orientações para Timóteo, e está relembrando as razões pela qual ele havia deixado Timóteo naquela cidade, junto àquela igreja, para admoestardes a certas pessoas. Olha aí no verso 3. A fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E aí ele vai falar também um dos propósitos dessa admoestação. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E aí ele fala um fato ali também: Timóteo, desviando-se algumas pessoas destas coisas, no verso 6, perderam-se em loquacidade frívola, palavras inúteis, e pretendendo passar por mestres da lei, no verso 7, no entanto, não compreendendo nem o que dizem, e nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações.
Então Timóteo, ele é deixado em Éfeso com esta missão clara e urgente: proteger a igreja da influência destrutiva dos falsos mestres. E Paulo, como este pai espiritual, e mais uma vez ele vai se referir a Timóteo, né? Ó filho Timóteo, Paulo, como esse pai espiritual e apóstolo de Cristo, ele encarregou então agora o seu filho legítimo na fé de confrontar aqueles que estavam ensinando uma doutrina diferente da que havia sido entregue pelos apóstolos. Esses homens, estas certas pessoas, ao modo como Paulo se refere a estes homens, em vez de se utilizarem corretamente da lei de Deus, o Pentateuco, o Antigo Testamento, a lei de Deus, eles estavam se valendo dela apenas como um ponto de partida para discussões especulativas, fantasiosas e sem proveito. Provavelmente, este público, estes pretensos mestres aqui, eles estavam aqui influenciados por tradições rabínicas e literaturas paralelas ali, naquele contexto. Um exemplo que você encontra aí nos comentários a respeito disso, dessa possibilidade, é um chamado Livro dos Jubileus. Nestes livros, eles criavam ali narrativas fictícias a partir de genealogias do Antigo Testamento. Uma literatura paralela que comentava ou falava sobre os escritos de Moisés ali. E isso acabava desviando a atenção do evangelho, daquilo que era primordial para a saúde da igreja, e promovendo debates sem edificação alguma. Então o problema não era apenas o conteúdo falso, embora isso seja realmente muito importante de se ter em mente. Qualquer conteúdo que contraria as escrituras não pode ser tolerado pela igreja. Mas o problema era o efeito desses ensinos. Em vez de conduzirem a igreja ao serviço de Deus na fé, produziam divisões, confusão e discussões inúteis, especulando. E o povo acabava, de acordo com o versículo 4, se perdendo nessas discussões inúteis, talvez até com um tom erudito, dado que é uma pesquisa às fontes da época. Então, o Paulo, com discernimento espiritual, pastoral, ele deixa claro que o ensino saudável, muito mais que conhecimento intelectual, tem um objetivo, que é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sem hipocrisia, versículo 5. Ou seja, a verdadeira doutrina, ela transforma o coração. Ela não apenas informa a mente, mas ela deve nos conduzir à prática, como falávamos aqui hoje pela manhã, a prática de uma vida que agrade ao Senhor. Aqueles que se desviaram dessa verdade, então, eles se perderam em discursos vazios, e ao mesmo tempo desejando ter reconhecimento como mestres da lei, e Paulo vai afirmar, mas sem sequer entender o que eles estavam dizendo. Então Paulo os denuncia como pretensos mestres, cheios de afirmações ousadas, mas vazias de conteúdo verdadeiro, e é claro que aí a consequência disso não é gerar frutos de vida, mas frutos de morte. E quais eram os frutos que aquela igreja estava colhendo ali? De morte, discussões, divisões. Então, Paulo, ele denuncia estes homens. É importante observar que os irmãos devem lembrar, porque ainda está bem recente, diferentemente do alerta que Paulo faz aos romanos, ali no capítulo 16, quando ele está quase terminando, lembra das cenas pós-crédito? Ele retorna e fala, cuidado com falsos ensinamentos, cuidado com falsos mestres. Mas aqui há uma diferença. Lá em Romanos, Paulo está alertando sobre a possibilidade da chegada externa que a igreja corria risco
de falsos mestres que poderiam causar divisões. Mas aqui em 1 Timóteo, o problema estava dentro da igreja. O problema já tinha chegado. O problema estava lá no meio. E Paulo já havia previsto isto quando, por exemplo, ele se despediu dos presbíteros de Éfeso. Abra sua Bíblia rapidamente em Atos 20. Vamos ler Atos 20, versos 29 a 30. Atos capítulo 20. Bem rapidinho aqui. Só para nós vermos, Paulo já havia dado esse alerta para a igreja de Éfeso. Atos 20, versos 29 e 30 diz assim: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo já havia afirmado: surgiriam homens do próprio meio deles que falariam coisas perversas para arrastar discípulos. É possível, inclusive, que alguns dos falsos mestres mencionados por Paulo aqui, como Himeneu e Alexandre, que ele cita por nome, é muito provável que estes homens e estes outros que não são citados pelo nome aqui, fizessem parte até mesmo da liderança da igreja, talvez até do grupo de presbíteros. É o que você vai encontrar em vários comentários, embora não se dê para bater o martelo em relação à identidade destes homens, mas há algumas características. Homens que estavam ensinando. E quem ensinava no contexto ali? Quem ensina no contexto da igreja? Liderança, pastores, presbíteros, que na verdade é um termo intercambiável, que na verdade um presbítero deve ter este chamado pastoral, deve ser apto para ensinar. Estes ensinavam mitos, fábulas, conduziam a igreja a discussões que não levavam que levavam tão somente à divisão e a discussões tolas. Então é possível, porque a maneira como Paulo trata esse problema sugere que tais líderes eles estavam sendo removidos e até restituídos, porque no capítulo 3 ele vai começar a falar: olha, Timóteo, separa aí, eu mandei para você separar. E deixa eu te falar, os critérios para um presbítero, e no capítulo 3 ele alista ali os critérios para um presbítero. Por que será que ele faz isso? Bom, provavelmente é diante de um cenário onde havia uma liderança que não estava adequada ao padrão de Deus, estava ensinando inclusive besteiras, não era sã doutrina. Então Paulo está instruindo Timóteo: organiza a igreja. E deixa eu te dizer, Himeneu e Alexandre não dá não, mas deixa eu te dizer qual é o perfil. O perfil está aqui, aí nós não chegamos ainda no capítulo 3, mas vamos chegar. Então, a maneira como Paulo vai organizando esta carta pode apontar para a quem ele está se referindo. Então essa realidade, ela nos ensina algo essencial. O perigo mais sutil e destrutivo não é o que vem de fora, mas aquele que se infiltra dentro do corpo de Cristo. E aí alguém pode falar, mais perigoso do que uma mentira é uma meia-verdade. Nós temos que estar atentos. Mais perigoso do que uma mentira é uma meia-verdade. Porque ali na meia-verdade você, que legal, você vai ouvindo, mas sutilmente o veneno, destituindo a palavra de Deus do seu lugar, destituindo Cristo como o suficiente Salvador, vai trazendo veneno mesmo, morte na panela, para dentro da igreja. Então, o perigo mais perigoso, para ser bem redundante aqui, é aquele que se infiltra dentro do corpo de Cristo. E quando a verdade está em jogo, não importa quem esteja promovendo o erro, seja um pastor, seja um presbítero, um líder influente, ou mesmo alguém querido na comunidade, é dever de cada cristão, é claro, especialmente dos líderes, admoestar com coragem para preservar a sã doutrina. E nisso todos nós temos responsabilidade de preservar essa doutrina. A igreja precisa de líderes como Timóteo, e Paulo está encorajando este jovem pastor: Timóteo, ser forte e corajoso, prega a palavra, quer oportuno, quer não,
Porque provavelmente esse jovem pastor tinha os seus temores, sabia a verdade, mas estava ali, e agora? E aí então vem essa palavra, não, isso mesmo, Timóteo, segue firme, segue firme. E graças a Deus, Timóteo, eu creio que respondeu à altura, porque não é à toa que Paulo fala dele em várias outras cartas. Inclusive em algumas ele começa, na sua saudação ele coloca, eu, Paulo, né, e Timóteo, são os remetentes ali. Embora Paulo seja o autor, mas Timóteo está junto. É de fato algo profundo que Paulo e Timóteo tiveram, homens de Deus. A igreja precisa de líderes como Timóteo, que não se acovardam diante do erro, mas enfrentam, e aí com detalhe, com amor, com clareza e com fidelidade à palavra. Então, ainda que haja espaço na vida cristã, e só um parênteses aqui, para a imaginação, e já citei tantas vezes aqui, né, as crônicas de Nárnia, que é um exercício ali para a nossa imaginação, a arte, a dramatização, e até o uso, né, de parábolas, como o Senhor Jesus fez, e analogias, é preciso distinguir claramente o que é ilustração do que é revelação divina. Então não dá para misturar, e você que assiste The Chosen, sei lá o quê, aí o pessoal faz uma mistura que às vezes não está lendo a Bíblia, acha que o que está no The Chosen está na Bíblia, aí começa, não tem discernimento, vai misturando a ficção, a fábula com a verdade. Então cuidado, se você tem maturidade para andar aí por esses terrenos ou não. Na dúvida, leia a Bíblia. Se tiver com falta de tempo, leia a Bíblia, na dúvida. Misturar ficção com escritura ou tradição humana como doutrina bíblica é um erro que precisa ser confrontado. A missão da igreja, então, exige firmeza doutrinária. E por que eu fiz essa menção? Porque justamente Paulo está falando, eles estão aí com esses discursos eruditos, mas trazendo mitos, fábulas em torno das genealogias. Literatura secundária, como se fosse orientação divina. E aí isso tomando o tempo. Imagina eu aqui discutindo com vocês, não a palavra, mas trazendo a filosofia, para nós conversarmos sobre a filosofia. Eu estaria desonrando o culto ao nosso Deus. Né? Então esses homens, eles estavam tomados por isso, mas com aparência de, nossa, que cabeção, quanta sabedoria. E aí então Paulo está dizendo, não, eu já estive por aí, e tu viu o que eu tive que fazer com Alexandre e com Himeneu. Então agora, Timóteo, posicione-se também com base no exemplo que eu dei para você. Não dá para brincar não, essa doutrina precisa ser preservada. O povo de Deus deve ser nutrido com a verdade, não com invenções piedosas, nem com ideias vazias, que soa muito espiritual, mas não tem fundamento na palavra. Portanto, a mensagem de Paulo a Timóteo continua atual. O ensino da sã doutrina deve ser mantido com zelo, com coragem, com amor, pois ela é o instrumento de Deus para transformar o coração, purificar a consciência e firmar a fé. Então que cada cristão, e especialmente cada líder, se examine. Eu tenho valorizado a doutrina bíblica? Eu tenho tido coragem de corrigir o erro biblicamente e em amor? Ou eu estou me deixando levar por ensinos agradáveis, mas destituídos da verdade? Ensinar a verdade, irmãos, é um ato de amor. É um ato de amor. O erro é uma forma de negligência espiritual. Na verdade, tolerar o erro é uma forma de negligência espiritual. Então, sim, nós temos esse dever de ensinar a verdade e não tolerar, no sentido de compactuar, porque é claro que devemos ir com aquele irmão com amor, visando ganhar o irmão, visando resgatá-lo. Então a igreja de Cristo, ela precisa ser protegida de falsos mestres por meio de líderes piedosos e corajosos, por meio de uma doutrina fiel. E essa doutrina fiel, ela tem a ver, então, o segundo ponto da nossa mensagem, olhando para os versos 8 a 17. Essa doutrina fiel, ela tem a ver com a boa lei e o glorioso evangelho, que revelam como que Deus salva o pior dos pecadores.
Então, após mencionar os falsos mestres, que pretendiam aqui ser mestres da lei, no versículo 7, Paulo ele passa a explicar o verdadeiro propósito da lei e a sua relação com o Evangelho. E o problema não estava em querer ensinar a lei, mas em distorcê-la, transformando apenas em um trampolim aí para especulações vazias e discursos fantasiosos. Então no verso 8, Paulo afirma com clareza, olha o que ele diz aí no verso 8: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então a Escritura, ela nunca opõe lei e evangelho, mas ela condena o mau uso da lei, como por exemplo, em Gálatas, quando a lei ela é usada como meio de justificação, ou aqui, quando ela serve de base apenas para discussões inúteis. A lei é santa, justa e boa. Lá em Romanos 7,12, nós vamos ter essa afirmação. E por que que ela é justa, ela é santa, justa e boa? Porque ela revela o caráter de Deus e revela a vontade santa de Deus para os que foram criados à sua imagem. Em Romanos 7, verso 7 e verso 12, nós lemos assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. E o versículo 12: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então certamente Paulo, ele não está criticando o estudo da lei, ou o surgimento de mestres que fossem capazes de explicar a lei de forma correta. Paulo, inclusive, ele está afirmando, sabemos que a lei é boa. O que Paulo está dizendo aqui é que a lei, mesmo sendo boa, quando ela é ensinada de forma distorcida, ou quando apenas usada como um ponto de partida para se colocar ideias pessoais ou histórias mirabolantes e fascinantes ali, como era o caso ali na igreja de Éfeso, abre-se espaço para o engano ou se perde o propósito de Deus com a lei. E qual é o propósito de Deus com a lei? A lei revela o caráter santo de Deus e a sua santa vontade para os que foram criados à sua imagem. Ela também revela, como Paulo diz nessa passagem aqui de 1 Timóteo, ela revela tudo que é contrário à sã doutrina, no versículo 10. Outro lembrete então de que doutrina e vida, teologia e ética nunca pode ser separado, mas elas sempre estão de mãos dadas nesse processo. Então a lei revela a maneira correta de Deus para o seu povo viver. E o que os falsos mestres estão fazendo aqui? Ao invés de serem quebrantados pela lei, como ocorreu com o apóstolo Paulo, que em breve ele vai falar da sua conversão aqui, eles achavam ocasião para falarem sobre fábulas e parecerem mais do que eles realmente eram, para se perderem nas genealogias. Ao invés de se quebrantarem, eles julgavam-se bons, julgavam-se justos e queriam a posição de mestres da lei. Se enchiam em si mesmos, caindo em discussões vãs, fúteis. Ao invés de se dobrarem diante da verdade que a lei revela, que verdade é essa? A verdade de que o homem merece a morte em virtude dos seus pecados, diante de um Deus que é santo. É isso que a lei revela com muita clareza. Não há um justo sequer. O padrão é tão alto que nenhum ser humano consegue alcançar esse padrão. E dessa forma, então, todos desagradaram a Deus. Esse Deus que é todo santo, que é todo puro e que tem uma lei que é santa, justa e boa. E aí então nós olhamos para tudo isso e estes homens deveriam ter feito como o apóstolo Paulo. É claro que só é possível com a intervenção de Cristo sobre as nossas vidas, porque nós em nós mesmos não temos a capacidade de nos salvarmos. Não tem nada de bom em nós mesmos. E aí então, claro, Deus intervém, mas a lei é um dos instrumentos de Deus para justamente colaborar com a verdade expressa em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estes homens então não se dobram, ao invés de se utilizarem da lei de modo legítimo,
que é o que Paulo vai dizer aqui, ou seja, de acordo com o seu propósito básico. E qual é o propósito básico da lei? A contenção do mal, frear o mal. Ao invés disso, esses falsos mestres, mais uma vez, se perdiam em coisas inúteis, trazendo especulações sobre a lei, retirando os olhos da igreja do que realmente importava. E nesse sentido, Paulo afirma no verso 9: não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Ou seja, a lei, ela não tinha como alvo promover discussões eruditas, como os rabinos gostavam muito de fazer, cada um na sua escola, cada um, querendo mostrar-se superior ao outro, sobre as suas ideias, sobre as suas interpretações a respeito da lei. Lá no Sermão do Monte, Jesus vai consertar tudo isso, porque ele vai falar: vocês ouviram o que foi dito, mas eu porém vos digo. Dito por quem? Por esses mestres rabínicos que estavam com as suas interpretações. Jesus não está dando um novo sentido para a lei ali no Sermão do Monte, ele está dando o verdadeiro significado que os rabinos da época haviam distorcido. É por isso que ele diz: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Como se ele estivesse dizendo, algumas interpretações a elas estão um pouco distorcidas, mas deixa eu mostrar para você qual é a verdadeira interpretação. Eu porém vos digo, essa aqui é a verdadeira. E você quer alguém melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo para explicar a lei? E Jesus, ele até afirmou que nenhum tio ia sair dali. A lei tem um propósito: apontar para a nossa pecaminosidade, ao mesmo tempo que aponta para um Deus todo santo, aponta para a nossa miséria. E aí, no verso 9, Paulo, ele vai deixar isso claro. Nos versos 9 e 10, Paulo, ele vai apresentar uma lista que, se vocês perceberem, olha aí na sua Bíblia, versos 9 e 10. Se você perceber aí, essa lista, ela está ecoando os 10 mandamentos. Mostrando então que a lei, ela não foi dada para os justos, mas para os transgressores e rebeldes. Ela não visa então discussões eruditas, mas o reconhecimento da nossa miséria diante de Deus. Esses pecados listados aqui, provavelmente eram comuns em Éfeso. Provavelmente eram pecados comuns ali. E estavam sendo ignorados pelos pretensos mestres. Ao invés de ensinarem a igreja apontando para a lei sobre a pecaminosidade, isso passava batido, isso não importava muito. O que importava? Peraí, onde nós mostramos que sabemos? Aí se perdiam nas genealogias, deixavam então passar ali tudo que... E aí Paulo está exortando aqui, a lei tem um propósito. Ela não visa discussões eruditas, mas o reconhecimento da miséria. A lei denuncia o pecado para conduzir o pecador ao arrependimento. E note no versículo 11, Paulo afirma que essa função da lei, verso 11, é segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Ou seja, a lei, quando usada corretamente, ela conduz ao evangelho, ao reconhecimento de que nós precisamos da graça salvadora. É por isso que em todo o Antigo Testamento eles estão aguardando o Messias. Tristemente o Messias veio e Israel não reconheceu o Messias, Cristo Jesus. Então, a questão desses falsos mestres aqui não estava tanto em uma pregação que abertamente era contra o Evangelho, mas quando estes homens se dedicavam às fábulas e às genealogias, ocorria sim um desvirtuamento do verdadeiro Evangelho, uma distorção sobre o que realmente importa no que se refere ao Evangelho. A missão de uma igreja pode até passar despercebido no início, com aparência de benefício, mas no fim o efeito é destrutivo. É por isso que nós precisamos estar atentos, e abre aspas aqui: todas as heresias têm em comum o fato de que provocam e multiplicam vãs discussões e discórdias em torno de palavras, tornando a fé insegura, porque desviam do objetivo principal. Então temos que estar atentos. E Paulo pretende alertar Timóteo. Ele mesmo, Paulo, precisou expulsar Himeneu e Alexandre.
No entanto, Paulo deseja que Timóteo ele seja guiado pelo amor. O apóstolo sabe que Deus é poderoso para transformar a vida do mais terrível blasfemador. Paulo sabe disso. E então ele relembra da função da lei, ele relembra a gravidade do pecado, mas ele também aponta para o poder do evangelho. Quando que ele faz isso? Quando ele dá o próprio testemunho da sua própria conversão. E aí ele se identifica como um blasfemador. Ele mesmo já esteve entre esses transgressores e rebeldes. No verso 13, ele diz que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. E no verso 15, um texto bem conhecido por nós, ele se reconhece como o principal dos pecadores. Paulo, ele falou mal de Jesus. Ele chegou a obrigar os santos até a blasfemar. Atos 26, versos 9 a 11, diz assim: na verdade, Paulo falando, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até as cidades estrangeiras. Este é o apóstolo Paulo, blasfemador, insolente. Apesar disso, Paulo foi alcançado pela misericórdia. O evangelho verdadeiro e digno de aceitação, porque é o poder de Deus para salvar e para transformar. Então, quando Paulo afirma ser o principal dos pecadores, nós temos que ter em mente que esse é o reconhecimento que todo e qualquer homem acabará por fazer, quando ele se reconhece pecador diante desse Deus que é todo santo. Quando você compreender a grandiosidade de Deus e o que significa dizer que Ele é santo, então você, assim como o apóstolo Paulo, há de dizer: eu sou o principal dos pecadores. Ou pelo menos deveria ser assim. Não é que Paulo aqui, ele conseguiu fazer um censo ali, vamos ver as listas de pecados, e aí, então ele se encontrou mais pecador do que os demais. Ele não está fazendo uma comparação em relação a outros homens, mas ele percebeu que ele era pior, justamente quando ele entendeu quem Deus era. Paulo, diante do reconhecimento do seu pecado, ele percebe-se totalmente miserável. E cada um de nós, diante da nossa miséria, precisa se achegar diante de Deus com essa mesma disposição mental. Eu sou o principal. Eu sou pecador. Nós celebramos a mesa, a Santa Ceia. Eu sou pecador. A boa notícia, no entanto, está no mesmo verso, no versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Para salvar os pecadores. E essa é a essência do evangelho. Se Deus salvou alguém como Paulo, perseguidor, blasfemo, insolente, então Ele pode salvar qualquer um. Ele pode salvar e transformar qualquer pessoa na face da terra. O evangelho é o poder de Deus que transforma o pior dos homens, e essa verdade deve moldar não apenas o ensino de Timóteo ali, mas também o seu coração pastoral. É isso que Paulo está ensinando para aquele jovem pastor. O zelo pela doutrina, ele deve vir acompanhado de amor pelos perdidos. E por isso, mesmo que seja necessário então confrontar homens como Himeneu e Alexandre, o servo de Deus, ele nunca deve perder a convicção de que o evangelho pode transformar qualquer vida, inclusive dos Alexandres e dos Himeneus. Um outro ponto importante a se considerar aqui é que Deus, como nós lemos, Ele concedeu a Paulo misericórdia, certo? Versículo 13, ele fala: alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. A gente precisa entender isso aqui. A misericórdia de Deus, ela é fruto da obra de Cristo na cruz sobre as nossas vidas. É ali que nós experimentamos essa grande misericórdia de Deus sobre as nossas vidas.
o ápice, né, dessa misericórdia sobre nós. Agora, Paulo não está colocando aqui a ignorância e a incredulidade dele como base para ele reivindicar a misericórdia de Deus, que a gente pode inferir isso desse texto. Os pecados cometidos na incredulidade antes de Cristo e na ignorância, porque você não sabia que aquilo feria a Deus, geralmente a gente sabe, mas tem coisas que talvez a gente não sabia. Eles continuam sendo pecados, mesmo você não sabendo, e mesmo você tendo cometido sem ter um encontro com Cristo. Então Paulo, ele não está amenizando a sua conduta, ele não está achando aqui uma desculpa do seu agir condenável antes. Ele não está dizendo, eu fui um blasfemo, eu odiei a igreja, eu votei para que eles forem mortos, mas olha, eu obtive misericórdia, porque, né, sabe como é que é Deus? Ele viu que eu não era culpado mesmo, porque afinal de contas eu estava na incredulidade, eu ainda estava, né, na ignorância. Paulo não está usando aqui, ele não está afirmando aqui que ele não era um pecador. Justamente, ele acabou de afirmar o contrário, eu sou o principal dos pecadores. Tão logo Jesus o confrontou, naquele momento, né, aquela conversão grandiosa, né, como foi a do apóstolo Paulo, tão logo Jesus o confrontou, então ele teve clareza, e diante desta clareza, que o tirou da ignorância, ele então pôde ver, e ao ver, ele não se desculpou, mas ele reconheceu, pequei, eu sou o principal dos pecadores. Então ele confessou Jesus como Senhor, e passou a servi-lo, e imediatamente ele já saiu dali, depois de ter caído as escamas dos olhos dele, literalmente, a proclamar o evangelho, a ponto do povo ficar com medo. Como assim? Aquele que perseguia não, só pode estar fingindo, cuidado porque isso é uma armadilha. E se não fosse Barnabé sobre a vida de Paulo, dando apoio ali, talvez a galera ia ficar assim, inclusive os outros apóstolos. Epa, peraí, toma muito cuidado com esse daí não é dos nossos, esse daí está infiltrado aqui, cuidado. Mas Deus realmente havia chamado o apóstolo Paulo, e deu essa clareza para ele. A misericórdia de Deus foi derramada sobre Paulo por pura graça, Então, se Deus transforma alguém como Paulo, se o evangelho transforma alguém como eu e como você, então certamente o evangelho é o poder de Deus para salvar o mais terrível dos homens, dentro do plano soberano de Deus. A igreja de Cristo então precisa ser protegida dos falsos mestres por meio de líderes corajosos e de uma doutrina fiel. Mas há algo importante também aqui, disciplina bíblica. Líderes corajosos por quê? Para admoestar com firmeza doutrinária e com piedade. Uma doutrina fiel, que deve estar alicerçada na boa lei e no glorioso evangelho. E para que a igreja de fato seja protegida, há alguns momentos em que é preciso mesmo tomar decisões difíceis. A luta pela verdade exige coragem, discernimento e disciplina, o terceiro ponto aqui da nossa mensagem. Versos 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram ao naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Paulo encerra esse trecho com um forte encorajamento pastoral aqui para Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Deus te chamou, lembra disso. Os presbíteros oraram por você, lembra disso. Timóteo havia sido separado por Deus para um ministério, e isso era confirmado por palavras proféticas. E agora precisava manter ali então firmeza na sua vocação. A vida pastoral, ela não é passiva, mas é um chamado mesmo para o combate. A vida cristã, né, irmãos? Todos nós estamos numa guerra. Combate pela verdade, combate pela sã doutrina e pela santidade do povo de Deus.
Esse combate, porém, ele não é feito com armas humanas. Timóteo, ele precisava manter a fé e a boa consciência, verso 19. A fé aponta então aqui para a sua confiança contínua na verdade do Evangelho, e a boa consciência para a sua integridade pessoal diante de Deus. Então, sem esses dois fundamentos, a verdade do Evangelho e integridade pessoal diante de Deus, o naufrágio era certo. Como aconteceu com alguns ali, e aí entre eles, Himeneu e Alexandre. E Paulo os cita aqui como uma advertência. Homens que aparentemente haviam começado bem, mas eles abandonaram a boa consciência e com isso vieram a naufragar na fé. A fidelidade pastoral, ela exige vigilância pessoal e coragem para lidar com os que se afastam da verdade. E Paulo afirma aqui ter entregado a Satanás. Que expressão forte é essa, não é, irmãos? Paulo não temia homens, certamente, porque ele não só diz como ele escreveu. Fulaninho e o Beltraninho, vai para ler para a igreja inteira. O fulaninho e o Beltraninho eu entreguei para Satanás. Vocês imaginam? Vocês imaginam isso num contexto atual, no que daria? Mas Paulo, ele é um homem de Deus aqui, ele está comprometido em preservar essa doutrina, em cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma linguagem aqui então muito forte, que indica exclusão da comunhão da igreja. Fora da proteção da comunidade, eles estariam expostos então às consequências do pecado, com o objetivo de despertarem para o arrependimento. Irmãos, a disciplina eclesiástica, ainda que firme, ela tem um caráter corretivo e restaurador. Essa mesma linguagem aqui de Paulo, você percebe lá em 1 Coríntios capítulo 5, naquele episódio em que o homem que vivia em pecado sexual, e nós sabemos, pelo contexto posterior, Paulo primeiro ele fala, entrega para Satanás, porque nem mesmo os ímpios estão tolerando o que vocês estão tolerando. Esse homem está contaminando tudo aqui, olha como é que ele está a ponto aí, nesse pecado, junto com a madrasta ali, é muito grave, entrega para Satanás. Mas nós sabemos no contexto posterior o que ocorreu com este homem. Ele foi restaurado, ele se arrependeu, e aí Paulo, diante do arrependimento desse homem, ele fala assim, gente, ele se arrependeu, chama para perto, é isso mesmo, chama para perto, porque houve arrependimento. Então, o objetivo aqui era que aprendessem a não mais blasfemar, não é o que o texto diz? Eu os entreguei a Satanás para que eles aprendessem. E em tempos então de confusão doutrinária e contaminação moral, a igreja, ela precisa de líderes que não temam os homens, mas temam exclusivamente a Deus. Homens que cuidem de si mesmos e dessa doutrina, que saibam admoestar com firmeza, mas também amar com zelo pastoral. Então, uma igreja saudável, ela valoriza a disciplina bíblica, não como um castigo, mas como um instrumento de restauração. E se a liderança for fiel, corajosa e comprometida com a verdade, então a igreja será preservada e edificada. Esse trecho que nós lemos aqui, 1 Timóteo 1, 3-20, nos mostra que a luta pela verdade, ela não é uma opção para a igreja, é uma necessidade urgente. A missão da igreja, ela exige firmeza doutrinária. A fidelidade ao Evangelho, ela nasce do reconhecimento da nossa miséria e da maravilhosa graça de Deus. E a proteção do rebanho, então, passa por uma liderança corajosa e piedosa, por uma doutrina saudável, firmada na palavra, e toda ela, Antigo e Novo Testamento, como instrumentos úteis de Deus falar ao nosso coração, e também pela disciplina eclesiástica, pela disciplina bíblica. A igreja que negligencia estas coisas, ela se torna vulnerável. Ela se torna vulnerável a quê? A falsa doutrina, a superficialidade espiritual e ao colapso moral. Mas quando a igreja guarda o bom depósito, ama a verdade, caminha em santidade,
ela resplandece como coluna, como um baluarte da verdade nesse mundo de trevas. Não é uma tarefa fácil. Haverá oposição, haverá tristeza, haverá confronto, mas haverá também graça suficiente, poder de Deus suficiente, e a certeza de que esse combate então não é em vão. Então, o alerta que Paulo faz para Timóteo é para cada um de nós, que sejamos como Timóteo, encontrados fiéis, porque nenhum de nós tem o direito de, por comodidade, deixarmos essa guerra de lado, quando diante de nós a palavra de Deus é relativizada, quando diante de nós o pecado é amenizado. Há um só juiz, é Cristo Jesus, mas Ele nos deu os instrumentos e a missão de fazer discípulos, de edificar a igreja, e pelos métodos dEle e firmados na palavra dEle. E aí então não importa a minha opinião, não importa a sua opinião, por mais bela que seja, todos nós devemos nos voltar para as Escrituras, e é assim que a igreja vai sendo preservada dia após dia. Então que o Senhor nos capacite, meus irmãos, a vivermos assim, a valorizarmos uma liderança que aponta para Cristo, e essa liderança começa lá na sua casa. Aos homens aqui presentes, você é o líder da sua casa, você tem o dever de orientar e instruir biblicamente, pastoreando o coração da sua esposa e dos seus filhos, esposas e filhos, diante de um líder bíblico, temente a Deus. Obedeçam a Deus, decidam se submeter à vontade de Deus, ensinada, e isso se reflete em todos os outros contextos. Que o Senhor nos ajude a manter o foco naquilo que Ele preza, naquilo que Ele zela, e enquanto fazemos isso, que Ele nos capacite por meio do Espírito Santo para não fazermos isso na nossa própria força, na nossa própria carne, porque isso vai ser enfado, canseira, e aí a gente estraga tudo. A gente precisa mesmo de um Salvador para fazer essa obra. Então precisamos então orarmos uns pelos outros, e nós vamos fazer isso agora. Vamos orar. Quero que você ore com a pessoa que está ao seu lado aí, e que você clame ao Senhor para que Ele nos conduza como igreja e nos mantenha firmados nessa doutrina. E clamo para que você também ore pela liderança espiritual dessa igreja, para que o Senhor nos encha cada vez mais de temor para uma vida de piedade e para uma vida de coragem nesse mundo que despreza a palavra de Deus. Aí eu vou encerrar com uma oração. Orem por isso. Senhor Jesus, como tua igreja, nós clamamos a Ti, para que o Senhor nos capacite a colocarmos em prática a palavra, a Tua palavra, a palavra que foi professada aqui nesta noite. Que o Senhor nos levante como uma igreja saudável, que não negocia a Tua verdade, que tem coragem para falar a verdade na circunstância que for, mas com amor, mas sem negociar a Tua verdade. Esse mundo prega um amor, Deus, distorcido,
Não permita, Deus, que essas ideias mundanas de um amor inventado penetrem na tua igreja, penetrem nos nossos corações, a ponto de nós relativizarmos a tua palavra, a ponto de nós acabarmos contribuindo com aqueles que blasfemam o teu nome. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que nós possamos, Deus, ser dobrados pelo teu Espírito diante da tua palavra. Então, Deus, transforma as nossas vidas, nós precisamos de ti. Ó Deus, nós queremos valorizar cada palavra da tua santa palavra, não desprezando nada, porque a tua palavra é boa, a tua palavra é boa, ela é santa e ela é justa. Então, Deus, que o Senhor possa firmar o coração daqueles que estão vacilantes na fé, daqueles que estão a ponto talvez de desistir, de jogar tudo para o alto, mas que o teu Espírito Santo possa trazer sobriedade. O caminho proposto por ti é um caminho bom, justo, agradável, que glorifique e exalta o teu nome. Então, Senhor, firma os nossos pés na sã doutrina. Não permita, Deus, que falsos mestres, vindos de fora, ou guiados pela sua própria carne, venham a causar divisões e discussões no seio da tua igreja, mas que o Senhor possa livrar a tua igreja. Tenha misericórdia da minha vida, da vida dos presbíteros desta igreja, que são só irmãos como instrumentos teus dentro do corpo, mas que o Senhor nos encha de temor e fidelidade a ti, e nos encha de amor pela tua igreja, e nos encha de fidelidade à tua palavra, e que o teu Espírito nos capacite então a aplicarmos a tua palavra à tua igreja com amor, com fidelidade a ti, Senhor. Por favor, Deus, nós não sabemos nem como orar, nós não sabemos nem ao certo sobre o que pedir, mas tem misericórdia de nós, Senhor, e nos transforme, e nos humilhe, e nos quebrante, que nós não tenhamos nenhuma pretensão, mas que possamos humildemente te elevar ao lugar mais alto nas nossas vidas. E isso na prática é através da submissão à tua palavra, é através do considerar o outro superior a nós mesmos, até mesmo orando pelos que nos perseguem. Ó Deus, nos dê oportunidades nesta semana de proclamar o teu evangelho e de edificar a tua igreja, que possamos ser fiéis a ti, por favor. Esse é o nosso clamor pelo nome santo de Jesus. Amém e amém.